Olá pessoal, como vocês estão? Voltando aqui a trazer alguma novidade para o canal do YouTube. Tinha um tempinho que eu não postava, mas eu queria conversar um pouco com vocês, depois de um tempinho, sobre um tema importante, um tema que tem sido falado assim de vez em quando e discutido, né? Que é sobre a questão da, da passividade, da sociedade, da passividade dos sujeitos, certo? E o quanto essa noção de passividade, ela tem sido colocada como um verdadeiro valor, né, de realidade, ou seja, as pessoas acreditam que a passividade é, vou colocar assim, é algo normal, que acontece, certo? Não gosto nem de falar normal, mas é algo que acontece. E o que é que eu posso dizer sobre isso? A gente pensa aí algumas noções, aí uma pequena história, quando a gente pensa, por exemplo, na questão do nazismo, ou seja, no período nazista, nos experimentos que ocorreram, certo? E o que às vezes a gente ouve, algumas frases, eu só estava ali obedecendo ordens, certo? Então, vamos imaginar aqui você no campo de concentração como daqueles que estavam do lado dos nazistas e respondendo, a algumas dessas ordens. Você chegava lá, fazia o seu trabalho e ia embora. Você chegava lá, agia, recebia aquelas pessoas, aplicava, choques, castigos, e simplesmente você, no final do dia, falava: olha, eu só fiz aquilo que me foi mandado, certo? E o quanto isso ele na psicanálise a gente questiona muito esse lugar, esse lugar da passividade, tanto que o próprio Freud, vai dizer que a pulsão, ela é sempre, na verdade, ela é ativa, ou seja, mesmo quando você está num lugar ali, por exemplo, de ser olhado, você está num lugar de ser olhado, você tem uma atividade, eu quero ser olhado, Freud fala disso. Então, essa ideia de passividade, Freud começa a destituir, certo? Ou seja, no movimento da análise, a gente tem essa noção de que precisamos, do que a análise ela perpassa, na verdade, por essa noção de um emergir desse sujeito da ação, e não o sujeito da sujeição, para fazer um trocadilho, Você, por mais que você, sofra com as alienações, ou seja, você se aliena a algumas causas, alguns ideais, alguns grandes outros, mas no final das contas existe um sujeito, existe um sujeito que pode emergir e se emancipar sobre essas ações. E assim a sociedade toda, na verdade, se constitui com uma noção de tentar trazer essa noção de passividade, ou seja, quando a gente pega, por exemplo, o que o Foucault traz, dos corpos dóceis, dos corpos que são sujeitos, tudo se estrutura com forma de que você se torne realmente passivo, mas quando a gente pega, na verdade, quando a gente tenta observar a realidade, lidamos com pessoas que agem, na verdade, pessoas que tomam decisão, por mais que aquilo aparentemente, seja dito como passivo, seja dito como o caso, do que eu trouxe aqui do nazismo, tem aquele experimento, depois vocês podem procurar aí o Milgram, o experimento de Milgram, onde as pessoas, na verdade, onde foi testado, essa noção de subserviência, onde as pessoas davam, por exemplo, choque, nos participantes, choques assim, de forma a pessoa não sabia, a pessoa não estava dando o choque realmente, mas era passado para o participante que ele estava apertando ali o botão para dar um choque, certo, na pessoa. Então assim, aquela pessoa, ela, a partir do momento que recebia uma ordem, ela aplicava aquela ordem. Então assim, Freud, algumas pessoas podem dizer, mas isso é porque ele estava sendo mandado, ou seja, tirar um pouco, botar assim a responsabilidade da pessoa. Então a psicanálise ela tem esse aspecto de tentar trazer para o sujeito essa responsabilidade, não mais tentar retirá-lo. E com isso nós não excluímos os processos sociais, ou seja, que existem processos sociais que interferenciam, mas não
com isso não desresponsabilizamos o sujeito, certo? A ideia é essa. Freud, tanto que o Freud, né, passa, né, em 1900, no começo ali, né, onde ele está começando o estudo sobre histeria, né, de uma teoria, inicialmente a teoria da sedução, para o complexo de Édipo. E qual é o ponto aqui, né, que eu estou querendo trazer para vocês? Que, na verdade, quando a gente passa da teoria da sedução para o complexo de Édipo, o Freud ele deixa de, né, como ele fala, né, não acredito mais na minha neurótica. Porque o que Freud estava vendo, né, que em todos os casos havia fantasia, havia na neurótica, ou nas mulheres histéricas, né, uma noção de que elas sempre estavam sendo abusadas, né, sempre estavam sofrendo abusos, né, mas às vezes o que acontecia, né, o Freud, aí, né, a gente tem até uma certa... o Freud tem um certo otimismo. Ele fala assim, olha, eu não acredito que todas essas mulheres estão sendo abusadas, né? Então tem algo da fantasia delas, né, que aparece, algo talvez que elas também demonstrem, né, algum tipo de interesse pelo jogo sexual, né? Então, ou seja, o Freud estava restituindo um pouco, né, essa responsabilidade do sujeito, certo? Então que o sujeito também tem ali sua demanda, né? Tem seus desejos também que perpassam também nesses aspectos, e que o sujeito ele é ativo, né? Como eu falei, a gente tem um sujeito da ação, né? E não é um sujeito apenas da sujeição, certo? Então o Freud ele tenta, a partir desses mecanismos, né? Principalmente quando ele faz essa virada, né, do século, aí já no 1900, quando ele começa a fazer essa virada né, a carta para Fliss, né, é uma carta, acho que de 1897, onde ela diz assim, não acredita mais na neurótica, tem a ver com isso, né? Tem a ver com não acreditar mais totalmente na sujeição, mas no sujeito da ação, né? Que a partir desse momento é aquele sujeito que vai ter, né, que vai ter, na verdade, tentar ali, no Édipo principalmente, ele vai trazer essa noção, né, de ter essa relação, de acontecer, né, que é uma relação que provavelmente que vai ser impedida, né, por conta da lei, mas o Freud começa a trazer de novo o sujeito desejante para jogo, certo? Então é isso. Quem vocês quiserem seguir o canal, fiquem à vontade, curtam, né, se puderem, se tiverem gostado, e quiser trazer uma sugestão também para próximos vídeos, também estamos à disposição, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.